Olá, meus irmãos e irmãs. Na catequese de hoje quero falar sobre o que nós católicos devemos pensar sobre o candomblé. Vejo que eu comecei a catequese com uma pergunta, né? O que nós católicos devemos pensar sobre o candomblé e as demais religiões de cunho afro? Bom, a história da salvação, minha gente, ela passou por diversas fases, culminando com a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Desde o início, desde o princípio, Deus teve que usar de uma pedagogia toda especial para retirar o homem da idolatria, seja de falsos deuses, seja de forças e princípios cósmicos, né, como São Paulo fala em uma das suas cartas, né? O candomblé e as religiões pagãs, todavia, permanecem nessa atitude de idolatria. Então, que fique claro, o candomblé e todas as outras religiões pagãs, elas possuem, certo? Essa atitude idolátrica. No candomblé, o Deus maior que o Deus com D minúsculo, ele não pode ser cultuado, mas tão somente os orixás, as divindades menores que regem a vida de cada homem de acordo com a personalidade de cada um. Da mesma forma que nas antigas religiões greco-romanas, existe no candomblé um Deus, repito, com D minúsculo, não um Deus com D maiúsculo, uma força cósmica para cada característica humana. E igualmente o Deus, entre aspas, Deus com D maiúsculo, Criador de todas as coisas, não pode ser adorado, visto não ser possível manter nenhum tipo de relacionamento com o homem, dada a sua perfeição e imutabilidade. Isso é um Deus distante, né? Não há como negar que existe uma certa lógica nesse pensamento pagão, pois de fato Deus Criador, ele está muito além do homem, mera criatura. Ele habita em luz inacessível, conforme está lá na primeira carta de São Paulo a São Timóteo, capítulo 6:16. Você pode verificar aí na sua Bíblia Sagrada. Porém, o catecismo, meus irmãos e minhas irmãs, ele vai mais além, diz que Deus, infinitamente perfeito e bem-aventurado em si mesmo, olha só, em si mesmo, em um desígnio de pura bondade, criou livremente o homem para fazê-lo participar de sua vida bem-aventurada. Para tanto, vejam bem, na plenitude dos tempos ele enviou seu Filho, está lá na carta de São Paulo aos Gálatas, capítulo 4, versículo 4, como Redentor e Salvador. Então nele por ele chama os homens a se tornarem no Espírito Santo, na força do Espírito Santo, seus filhos adotivos, e deste modo torna os seus herdeiros e participantes de sua vida. Vocês podem encontrar isso também lá no Catecismo, no parágrafo 1º. É esta ação e desejo de Deus, né, gente, de fazer os homens participantes de sua vida bem-aventurada, que diferencia o cristianismo de todas as ditas religiões. Por causa dele, Deus Criador, o imutável, perfeito, o sumo bem, desceu dos céus e veio habitar entre os homens. Quem? Jesus Cristo. É o próprio Deus que se fez homem. É Ele. Deste modo, cultuar criaturas em vez de Deus verdadeiro é grave infração. Isso é pecado mortal. Deus transcende a criação, está presente nela e a sustenta. Deus sustenta a criação no ser. Eu estou falando para vocês aqui agora porque Deus está me sustentando no ser. Se Deus dormir, eu deixo de existir. Simples. Então é o que ensina o catecismo no parágrafo 300 que eu vou ler para vocês. Se você tem o catecismo em casa, bom, do católico ter, acompanha, por favor. Deus transcende a criação e está presente nela. Deus é infinitamente maior que todas as suas obras. Sua majestade é mais alta do que os céus.
É incalculável a sua grandeza, aqui citando o Salmo 145, versículo 3. Mas, por ser o Criador soberano e livre, causa primeira de tudo que existe, ele está presente no mais íntimo das suas criaturas. Nele vivemos, nos movemos e existimos. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 28. Segundo as palavras de Santo Agostinho, ele é superior summo meu et interior intimo meu, isto é, maior do que o que há de maior em mim e mais íntimo do que o que há de mais íntimo em mim. Olha só que maravilha. Vejam só que Deus maravilhoso, minha gente. Então, por isso, Deus não cabe, minha gente, na mente do homem. Não é seu funcionário, não lhe faz todas as vontades. É, o Deus com D minúsculo, que se submete ao intelecto humano, deixa de ser onipotente, imutável, e torna-se apenas um ídolo. E a idolatria, abro aspas, né? Politeísmo, fecho aspas, é uma afronta ao primeiro mandamento da lei divina. O catecismo ensina que, vamos lá, no parágrafo 2112 do catecismo, 2112. Olha o que ele vai ensinar sobre isso, sobre a questão da idolatria, que eu acabei de falar. O primeiro mandamento condena o politeísmo, exige que o homem não acredite em outros deuses afora Deus, Deus verdadeiro com D maiúsculo, que não venere outras divindades afora a única. A Escritura lembra constantemente esta rejeição de ídolos, ouro e prata, obras das mãos dos homens, os quais têm boca e não falam, têm olhos e não veem. Esses ídolos vãos tornam as pessoas vãs. Como eles serão os que o fabricaram, e quem quer que ponha neles a sua fé, está no Salmo 115, versículos de 4 a 5.8. Deus, pelo contrário, é o Deus vivo, João 3, versículo 10, que faz viver e intervém na história. Se, portanto, o desejo de Deus está inscrito, irmãos e irmãs, no coração do homem, já que o homem é criado por Deus e para Deus, e Deus não cessa de atrair o homem a si, somente em Deus o homem há de encontrar a verdade e a felicidade que não cessa de procurar, como está lá no parágrafo 27 do Catecismo. Não se pode ignorar a incompletude do candomblé e das religiões pagãs, certo? Como um todo. Então, insistir em suas práticas é colocar a própria felicidade e, pior, a salvação eterna nas mãos de algo incapaz de propiciar aquilo que se busca e que só o Deus perfeito e Criador do céu, da terra, das coisas visíveis e invisíveis pode proporcionar. Ou seja, é um pecado mortal, não é um ato lícito para um católico participar do candomblé e de demais religiões pagãs. Espero que você tenha entendido. Vamos passar este vídeo para frente, vamos curtir, compartilhar, vamos fazer esse apostolado crescer. Fraterno abraço, paz e bem, uma santa quaresma.